Olá! Estamos compartilhando nesse canal ideias e soluções interessantes para você e para o seu dia a dia. Nesse vídeo, nós vamos fazer uma análise, vamos tirar as nossas conclusões, mas pedimos que vocês analisem também, tirem as suas, sobre quadros comparativos envolvendo 10 países da Europa, aqui das Américas e lá do Oriente, países interessantes, vocês estão vendo aí na tela, e vamos analisar em cada país a situação deles de casos ativos. O que é caso ativo? É a quantidade de pessoas com Covid naquele dia. É tirado um retrato, vão tantas pessoas, e assim vai vendo como é que está progredindo a quantidade de pessoas contaminadas no mesmo dia. À medida em que a pessoa se libera ou saia livre da doença, ela não faz parte mais da estatística. Então isso é interessante para ter um retrato de como está indo a pandemia. É claro que o ideal é que os casos ativos, a quantidade de pessoas com o Covid esteja em zero. Então, isso dá para medir bem como é que está a evolução dos casos. E nós vamos comparar com um gráfico de evolução de 100% vacinados. 100% vacinados para nós é aqueles que ou têm as duas doses, ou tem a dose única, aquela que por enquanto só tem a Janssen. Então, com esses dois gráficos colocados sobrepostos numa planilha da Microsoft Excel, vamos pegar esses países, analisar cada um deles, vocês vão ver logo em seguida, e vai ter conclusões muito interessantes aí, inclusive, para ver como é que isso, o que se poderia fazer até para melhorar a situação da pandemia no país e, quiçá, no mundo. Esperamos que vocês apreciem o vídeo. Por favor, deixe seus comentários. Nós precisamos interagir para a gente até evoluir nas propostas. E vem com a gente. Vamos fazer essa análise de casos ativos e vacinados. Só lembrando, o caso ativo é a situação de quantidade de pessoas naquele dia que está com Covid. E, claro, quanto mais baixo, menor. Teve esse pico, né, de janeiro. E esse pico agora é de abril, né? Então vamos ver como é que ficou os vacinados nesse contexto. Vamos inserir um gráfico, que é o gráfico de evolução dos 100% vacinados. Isso aqui vai de 0 a 100, né? Então, percentualmente, a vacina começou todas basicamente ali no começo desse ano, e a Alemanha se aproxima dos 50%. E notem que, à medida que a vacina subiu, aqui um caso bem emblemático, houve uma baixa. Apesar de a gente notar que houve também, se conseguiu baixa, mesmo sem a vacinação estar muito forte. Isso aqui basicamente foi, ao que se sabe pelo noticiário, foi ação de lockdown, bem coordenado em todo o país. Próximo país que vamos ver, Reino Unido. Também houve só um grande pico, mais forte no começo desse ano. Vamos ver aqui o que houve em termos de gráfico de vacinas. Bastante emblemático, né? Houve a queda do casos e a vacinação subindo forte, chegando aí a pouco mais acima de 50%, 52,06%. Notem que, apesar da vacinação estar com um ritmo alto, eles estão sofrendo uma subida de casos ativos, apesar da vacina estar alta. Parece que é a questão da variante Delta. Temos que acompanhar as notícias. Mas parece claro que não basta só vacinar, tem que ser feito mais alguma coisa, senão, dependendo do que estiver acontecendo em termos de variante, parece que sobe do mesmo jeito. Estados Unidos não fez lockdown, teve o pico no começo do ano, começou a descer, mas não desceu muito forte como os outros países que nós já vimos, tanto a Alemanha como o Reino Unido. Vamos ver o gráfico de vacinação. Vacinação bem forte, mas note que não houve aquela queda como nós vimos aqui no Reino Unido. Aqui houve a queda com lockdown, vacinação com lockdown forte. Já os Estados Unidos, vamos voltar aos Estados Unidos,
Houve a vacinação muito boa, próximo de 50%, mas não houve lockdown. Notem que cai, mas não cai com toda a força. Interessante. Seguindo em frente, França, pico do final do ano, pico mais para depois ali em começo de abril, e está com uma pequena subida de casos. Vamos ver aí o gráfico de vacinação. Vacinação bem forte, mas notem que, ó, apesar da vacinação forte, parece que se não se fizer se fizer só a vacinação, parece que não resolve 100%. Tem que ser uma combinação, vacinação com lockdown. É o que está dizendo o gráfico. Vamos em frente. Índia. Estava até indo bem, subiu, teve famoso pico, esse é o noticiário, houve muita morte aqui, infelizmente, e caiu bem. Vamos ver a vacinação? Vacinação bem tímida, quer dizer que se consegue, é possível um país com 1,3 bilhões de pessoas, consegue se baixar bem se você fizer medidas sanitárias rigorosas, basicamente lockdown. Mesmo com a vacinação baixa, a Índia está de parabéns, conseguiu baixar bastante seus casos ativos. Próximo país, Israel. Teve vários problemas, né? Picos aí diferentes de casos ativos, mas depois conseguiu baixar bem. Vamos ver a vacinação deles. Nossa, uma vacinação que subiu bastante, estabilizou. Aqui é importante dizer que faltou a John Hopkins não recebeu os dados de Israel nesse período, por isso que ficou assim. Mas logo começou a receber e o ritmo foi pesado, foi forte. E apesar disso, está tendo uma leve subida aqui, mas graças à vacinação relativamente rápida, caiu bastante. Israel está de parabéns, exemplar. Japão, 2 picos, interessante, alguns países têm 2 picos, aqui nos nossos 10 países que estamos analisando. E a vacinação começou um pouco tardia, começou a subir, apesar da vacinação estar próxima aqui dos 20%. Houve uma ação anterior, claro, aqui deve ser lockdown, ou alguma ação coordenada, que às vezes o Japão não precisa, é um povo bastante avançado, só por dando orientação ao povo, eles já conseguem segurar bem. E a vacinação próxima de 20 ainda com uma tendência de subida. Né? Então, vamos esperar aí, está próximo da Olimpíada, então estão tendo muito cuidado, tomara que consigam. Austrália, fantástico, teve 2 picos, mas durante o período em que outros países tiveram pico, né, a Austrália foi muito bem, uma ação coordenada do país, lógico que se aproveitou de ser uma enorme ilha, uma ilha-continente, porém é preciso ação para se fazer um trabalho desse, e houve essa ação de ordem nacional, está com uma ligeira subida aqui, apesar da vacinação, se a gente for olhar, ó, o nível deles de 100% vacinado está bem tímido. Talvez eles não tenham tanta pressa porque eles já estão bem. Tá? Mas é um exemplo, assim, seria o ideal, né? Não temos esse problema, mas no mundo inteiro. Então, a Austrália aí serve até como referência para a gente. Muito bom. Bom, agora vamos para o Brasil. Os casos ativos, esse ritmo, esse sobe e desce que nós falamos é aquela descoordenação, porque cada governador e prefeito faz de um jeito, fecha, abre, então acaba tendo esse efeito sanfona, sobe e desce, nós já comentamos em outro vídeo. E a tendência aqui seria talvez até subir mais, mas parece que os governadores aprenderam um pouquinho, estão agindo mais, estão acelerando a vacinação e segurando mais as medidas restritivas, graças a Deus. Então está tendo até uma queda. Vamos ver como é que está a vacinação. A vacinação demorou um pouquinho para surgir, mas apareceu, está aqui subindo. Estamos aí um pouco abaixo de 20%, 15,75%, e com uma queda nos casos ativos. Tomara que se configure, tomara que os governadores dos nossos mais de 5.400 municípios se coordenem, ou pelo menos façam as ações corretas, cada um na sua área de atuação, para baixar bem essa curva. E estamos aí. Importante dizer que isso aqui não vai fazer diferença, né? Está muito baixo ainda para a vacinação ser responsável por isso. Com certeza foi feito outras coisas, até comparando com os outros países que nós já comentamos. Vamos lá, Argentina.
A Argentina teve seus problemas, né? A gente talvez comente depois. Só que ela estava bem do lockdown, mas quando foi para o interior houve o pico, principalmente porque foi no período do inverno, com doenças respiratórias aumentando, então aumentou bastante, ficou difícil de controlar. E sua vacinação também até relativamente mais baixa que a nossa. E está com jeito de eles precisarem fazer muito lockdown e ação restritiva e seguir as normas sanitárias rigorosamente, tanto na capital como no interior, para poder segurar. Com isso, nós passamos aí os 10 países, e destacando que a vacinação é importantíssima, mas ela sozinha, evidentemente, o caso da Índia, evidentemente, ela é uma ferramenta importante, mas não é a única, né? Tem outras maneiras de se fazer isso sem aguardar a vacina chegar aos seus 70%, 80%. E no caso aqui dos Estados Unidos, o modo é que mesmo chegando a 50%, eles não conseguem baixar muito porque não fazem um lockdown coordenado nacional. Então, não é só a vacina, precisa ser um conjunto de medidas onde a vacina participa muito. Então, com isso, atualizando as informações a respeito de vacina e comparando os carros ativos, para que tiramos uma conclusão aqui, mas que cada um tire a sua, e estamos aí abertos a comentários, críticas e sugestões. Muito obrigado.